Então, boa noite a todos. Vamos começar a aula hoje, um pouco mais tarde, por conta da internet, entre outros fatores. Eu queria dizer para a turma, né, caso a internet caia e eu não tenha conexão, eu vou continuar falando, dando aula, e depois vocês podem pegar o link para assistir, né? Eu vou responder a Ellen aqui no grupo. Certo. Hoje a gente vai falar sobre bactérias multiresistentes. É um tema extremamente sério, grave, importante. A gente, em outras aulas, falamos sobre vírus, né? Nesse cenário atual aí de pandemia, que a gente tem tanta preocupação. Só um minutinho. Só um minutinho, Isabel. A Ellen está perguntando aqui como entra. Eu mandei o link, ela não deve ter visto. Você conseguiu entrar por aquele link normal, não foi? Isabel. Eu entrei pelo link normal. Eu copiei e colei no Google e pronto, já foi. Entendeu? Entendi. Deixa eu te falar. Conversa com as meninas aí no grupo para eu não estar toda hora parando para interromper a aula, porque fica chato na gravação, tá bom? Certo. Eu já mandei o link de novo, caso elas não tenham visto. Então, assim, o assunto bactérias multiresistentes, hoje para a gente é de extrema importância, de extrema relevância, né? A gente está vivendo num cenário mundial extremamente preocupante relacionado aos micro-organismos. Como eu estava falando antes, a gente está vivendo numa pandemia, né? Preocupação com disseminação de vírus. A grande vantagem, não sei se poderia utilizar esse termo vantagem, mas a grande diferença entre bactérias e vírus é que o vírus tem o pico, né? O pico da epidemia, o pico da reprodução dele e pode ser controlado. Já as bactérias não. Nós estudamos a aula passada sobre a morfologia, as características principais das bactérias, e vocês já sabem que são micro-organismos que estão no planeta há milhões de anos, né? Extremamente resistente, apesar de serem células simples, né? Procariontes simples, mas extremamente resistente ao ambiente, pode viver em qualquer ambiente. Sendo assim, ao longo de todos esses anos, né, e todas essas relações que a bactéria teve com humanos, animais, com outros micro-organismos, com certeza foram desenvolvendo nelas mutações genéticas que, de certa forma, hoje é o maior desafio para os cientistas, né? Então, a gente coloca assim como se a Terceira Guerra Mundial fosse contra os micro-organismos, né? A Terceira Guerra Mundial, bactérias e antibióticos. Eu trouxe para vocês um dado novo, né? Na verdade, não tão novo. A OMS, Organização Mundial de Saúde, publicou em 2017 essa informação, que nos últimos 20 anos, apenas 2 antibióticos foram desenvolvidos, né? Então, assim, é pouco demais. E um deles já está apresentando uma resistência a alguns tipos de bactéria. Então, infelizmente, quando a gente fala de Brasil, a gente tem aqui na Fiocruz, né? A gente tem na USP de São Paulo cientistas que desenvolvem pesquisas relacionadas à resistência bacteriana, mas o nosso país ainda necessita o apoio a essas pesquisas, porque são extremamente importantes que isso aconteça. Hoje a gente está vendo, né, sobre o coronavírus, como é importante o apoio a esses jovens cientistas que vão trazer daqui para um futuro, e precisa ser um futuro muito próximo, né, soluções
para a contenção da resistência bacteriana, porque eu vou trazer dados aqui para vocês da quantidade de mortes, né, no mundo. Então, fazendo uma pequena revisão, as bactérias são organismos microscópicos, né? Não são vistos a olho nu, são procariontes, células simples. Vocês já conheceram a estrutura morfológica, né, da bactéria, todas as estruturas celulares e qual a função de cada uma delas. E estudar a função, né, da estrutura bacteriana é muito importante para a gente entender como que ela se torna resistente. E as bactérias estão aí no ambiente, em todo lugar, nos seres humanos, nos animais, nas plantas, presente no solo, na água, no ar. Então, a transmissibilidade e a conjugação dessas bactérias com todos os tipos de organismos são imensamente grandes. Então, por isso que elas, ao longo do tempo, vão se tornando, né, mutantes, diferentes, né? Não são diferentes, não tão diferentes quanto os vírus, porque a capacidade de mutação do vírus é muito mais rápida, mas também as bactérias têm uma virulência extremamente perigosa. E a gente vai entender nessa aula por que isso acontece, né? Quais as proporções que está tomando a resistência bacteriana, e vamos conhecer também as principais bactérias multiresistentes que foi divulgado pela lista da Organização Mundial de Saúde em 2017, né? Uma lista de atenção a esses micro-organismos que já apresentam resistência bacteriana importante, né? A gente entende que os antibióticos são derivados de um fungo, né, da penicilina, outros de substâncias sintéticas e desenvolvidos em laboratórios, e a gente sabe que o uso indiscriminado de antibióticos, né, é que tem feito as bactérias multiresistentes se tornarem atualmente um grande problema de saúde pública, né? Isso, infelizmente, acontece porque a população, até um tempo atrás, não muito distante disso, qualquer pessoa chegava na farmácia e comprava qualquer tipo de antibiótico, ou era atendido no balcão por um profissional, e esse profissional te receitava, né, fazia aquela breve consulta ali de balcão, e pela vivência dele, né, desses profissionais de anos ali, eles indicavam antibióticos, e esse uso indiscriminado e abusivo, né, tanto na venda quanto no consumo da população, porque quando a pessoa teve posse do nome de um medicamento para determinado problema que ela teve na vida, quando repetir de novo esse problema, ela vai e pega aquele nomezinho, vai na farmácia e compra de novo. Vou tomar esse aqui porque da outra vez que eu tive, né, ou vai receitar até para um amigo, um parente, e esse uso abusivo, indiscriminado, foi a grande causa, né, não foi, ainda acontece isso, mesmo a Anvisa, né, o Ministério da Saúde preconizou venda proibida somente com receita médica, mas ainda assim a gente consegue encontrar locais que não cumprem rigorosamente essa determinação. Então, o que são as superbactérias, né? Hoje, como eu já falei para vocês, são o grande desafio, né, da ciência é entender como que eles vão fazer o controle da mortalidade relacionada aos micro-organismos resistentes a antibióticos, multiresistentes, né? A gente tem um dado aqui que são mais de 10 milhões de mortes por ano, né? E tem uma prospecção até 2050 que é muito difícil de entender, 700 mil mortes. Então, assim, é muita coisa, né? Aqui nessa imagem eu trouxe o mapa mundi com os continentes, né?
a gente tem aqui na Ásia mais de 4 milhões, né? A gente tem na América do Sul, na África, na Europa, na América do Norte. Então, assim, este é um dos grandes desafios hoje para os profissionais da área da microbiologia, os cientistas, os engenheiros da área da biologia celular e da microbiologia, da engenharia genética, de fato, fazer com que a população entenda, né, como que o controle através de indivíduo para indivíduo deve ocorrer, porque eu consigo fazer uma comparação exatamente como que está acontecendo atualmente com a pandemia. Existe uma regra geral mundial que todo mundo sabe o que não se deve fazer, né? Mas algumas pessoas ainda fazem. Por exemplo, se eu sei que se eu estiver infectada, não usar uma máscara, eu vou passar por vou transmitir para outra pessoa. Da mesma forma, eu sei que se eu utilizar um antibiótico indiscriminadamente, eu vou estar fazendo com que essa bactéria ela crie resistência, né? Então, isso não é uma responsabilidade somente, né, das pessoas que estão no topo, no controle, só da população científica. Isso tem que ser uma responsabilidade de todas as pessoas, porque é muito comum você chegar na casa de uma pessoa e ter uma caixa de antibiótico lá, no qual ela tomou só a metade e deixou para lá. Ah, eu vou guardar aqui, porque se eu adoecer de novo, eu ainda tenho alguns comprimidos. E a falta de educação continuada, a falta de expor isso na mídia, né? Na televisão, nos meios, na internet, nos meios que as pessoas todas têm acesso, uma divulgação maior da importância da educação à população, da importância de não se automedicar com nada, e muito menos com antibióticos, né? Então, eu trouxe uma tirinha aqui para que vocês entendam mais ou menos como que funciona. Aqui é uma pessoa que foi infectada por uma bactéria, né? E aí, aqui tá, nessa tirinha tá, os leucócitos estão com dificuldade de combater esse rebelde, é guerra. Então, quando a gente é infectado por um micro-organismo e uma bactéria, principalmente, que é o nosso tema, o nosso sistema imunológico, ele entra em guerra com aquele micro-organismo, né? E, geralmente, quando é um micro-organismo que tem uma virulência menor, ou que ainda não tem uma multiresistência a medicamentos, é muito mais fácil os nossos leucócitos combaterem este micro-organismo com a nossa imunidade e com o medicamento que é prescrito, né? Aí, aqui nessa tirinha está falando, os leucócitos estão com dificuldade de combater esse rebelde, é guerra. Aí começa o ataque. Esse ataque começa com a prescrição do medicamento, que deve ser realizada por um profissional, por um médico, porque somente ele vai poder avaliar de fato qual é o antibiótico que vai ser necessário, qual é o tipo de infecção que está ocorrendo ali, né? Pedir um antibiograma, uma cultura para ver a que antibióticos aquele micro-organismo já está resistente, porque não adianta ele estar contaminado por uma bactéria, o médico prescreve um antibiótico que aquela bactéria já está resistente. Isso vai complicar a vida desse indivíduo, ele não vai ser curado, né? Ele vai fazer uma toxicidade por conta que ele vai ter que tomar outro antibiótico mais forte, né? E aí faz uma toxicidade por conta de excesso de medicamentos. Então, essa prescrição, ela tem que ser rigorosa, prescrita, né? Aí aqui entra a cada 8 horas ou conforme prescrição médica, durante 7 dias ou conforme prescrição médica. Tem alguns antibióticos que já estão sendo utilizados durante 14 dias, né?
e a dose, né, 500 miligramas dos soldadinhos, e aí entraram na guerra. E aí, após entrar nessa guerra, começa a guerra dos nossos leucócitos com a ajuda do antibiótico, né? E para que isso ocorra, existe um tempo. Por que tem que ser de 8 a 8 horas durante 7 dias? Porque existe uma coisa chamada farmacocinética e farmacodinâmica no medicamento, que é o tempo, é a meia-vida do medicamento. Quanto tempo ele age no organismo, ele leva agindo, né, no organismo. Se a gente passa muito tempo de 8 horas, a eficácia já diminui, porque é uma cadeia, né? Então, a farmacocinética e a farmacodinâmica, elas estão muito juntas, é o tempo e a eficácia daquela substância, o tempo, e então, quando já o nível de um já vai baixando, chegando perto das 8 horas, a gente tem que entrar com o outro, porque não pode cair. Aquela dose não pode cair. Então, tem que sempre estar no pico máximo. Então, por isso que é importante tomar durante os dias prescritos e no horário certinho, para que não ocorra essa interrupção da eficácia do medicamento relacionada ao tempo de ação. Isso é muito importante a gente falar com as pessoas, tá? Aí, a pessoa começa a tomar um antibiótico, depois de 3 dias ela já começa a ficar boa, né? Começa a melhorar, porque alguns antibióticos têm uma contraindicação, uma reação adversa um pouco ruim, às vezes deixa a boca amarga, né? Às vezes a pele fica ressecada, e a pessoa, quando começa a melhorar desse sintoma ruim, né? Quando a farmacocinética, o tempo de ação e a dose começam de fato a fazer efeito, ela vai e para de tomar o medicamento, né? Aí, 3 dias depois, quando você se sente melhor, vem aí, Senhor, estamos vencendo a guerra, mas o humano parou de enviar os reforços que nós queríamos. O sistema imunológico sozinho, ele não vai ser capaz de combater, né? E aí fala, eles fazem isso quando se sentem melhor, né? Espero que tenhamos derrotado todos. Então, é exatamente aí que entra a bactéria, que de alguma forma restou naquela guerra, ela não foi eliminada, e aí ela sai toda, né, baqueadinha, ela entrou em contato com a substância, mas a dose foi interrompida, ou o tempo, né, que era de 8 em 8, a pessoa toma de 8, daqui a pouco já está tomando de 10, de 12, o tempo foi estendido demais, a eficácia da substância foi diminuída, né? Essa bactéria, ela ficou meio avariada, mas ela não morreu, ela não foi destruída. E esse anelzinho aqui... Prof. Oi? Professor? Aí a bactéria ficou ali, permaneceu viva, né? E aí depois é onde a pessoa vai de novo, toma o medicamento de novo, e aí acaba o medicamento ficando resistente por ela não fazer as prescrições corretas, não é isso? Exatamente isso. Então, ali a bactéria ficou avariada, ela sofreu alguma variação, mas ela não morreu. E como eu ia falando, ela tem uma estrutura chamada plasmídio, que vocês já conhecem, já estudaram sobre isso. Então, nesse plasmídio, ela decodificou, né? Ela entrou em contato com aquele medicamento e ela decodificou essa substância. Então, ela já tem uma arma na mão. Então, ela está dizendo aqui, perdemos a batalha, né? Mas perdemos essa batalha, mas nos espere, porque voltaremos mais fortes. Então, é exatamente dessa forma que acontece, né? Eu vou ativar o mudo aqui, porque está muito algum barulho aqui no meu ouvido, tá?
Aí, depois que essa bactéria teve contato com esse medicamento, né, que foi mal administrado ou que foi interrompido, isso ficou no DNA, né, na parte genética dela, no plasmídio, que é aquela organela que nós estudamos, que está relacionado à resistência bacteriana. Então, aqui, novamente, eu trouxe para vocês um esquema da conjugação bacteriana, né, que aqui são as informações que uma tem, que outra tem. As bactérias, elas se aproximam, né, e elas fazem conjugação. Então, elas se aproximam, se conectam, e através dessa conexão, que vocês já sabem que é o pili, né, elas trocam informações genéticas. Então, uma pega da outra informações genéticas importantes, inclusive essa aqui, que teve contato com aquele medicamento, né, de última geração, do antibiótico potente, ela passou a informação aqui, ela tem a informação e ela passou para a colega dela a informação. Então, a multiplicação bacteriana, ela é muito rápida e elas se conjugam entre si, elas trocam informações e por isso que atualmente a resistência bacteriana é um dos grandes problemas de saúde pública no mundo. Então, eu trouxe um esqueminha aqui para vocês. Ó, a bactéria, a multiplicação bacteriana, depois de 10 a 20 minutos, se era uma, depois de 10 a 20 ela já se torna duas, já se multiplicou. Por vários processos que vocês já sabem, divisão binária, ossiparidade, né? Conjugação. Depois de 20 a 30 minutos, de duas elas já são quatro. E depois de 30 a 40 minutos, de 4, elas já são 8. Então, vocês sabem que a bactéria ela é uma progressão, né? Elas se multiplicam em progressão. De duas, depois de 40 minutos, elas já são 8 bactérias, e depois de 1 hora, 16, e assim a infecção aumenta muito no corpo, né? Tem uma coisa positiva relacionada o que essa bactéria ela é frágil, né? As bactérias são frágeis a extremos de temperatura. Esta é uma das grandes armas que nós temos. Os extremos de temperatura, elas desnaturam, elas não conseguem sobreviver. Então, temperaturas abaixo de 0, né? E acima de 70 a 80 graus, né? Por isso que a gente sempre fala ferver as coisas bastante, porque esses extremos de temperatura ou congelar alimentos para que mantenham eles íntegros na sua eficácia, na sua nutrição e também sem micro-organismos, né? Ou congela, ou no momento que a gente vai cozinhar, vai ferver o alimento, que através do alimento, a via digestiva e a pele, né, é o principal meio de contaminação que nós temos das bactérias, né? É via aérea, via oral, alimentação, transmissão sexual, né, pelo sangue, mas hoje, atualmente, a assexual, mas a alimentar, né, pela via aérea, é uma das mais fáceis de transmitir. Então, a gente tem esse ponto fraco aqui que a gente tem que explorar muito, e a gente tem que, dentro de casa, os cuidados que a gente tem com a nossa alimentação, que as bactérias se proliferam muito rapidamente através, né, do toque, como a gente manipula dentro da casa da gente os alimentos, e a gente sabe que a mão é o principal transmissor disso tudo aí. Olha só, a resistência bacteriana, por ano, ela está causando mais de 33 mil mortes. Isso é em todo o mundo. Então, o impacto disso aí está muito parecido com doenças graves que estão fora de controle até, como a AIDS e a tuberculose, que são doenças, e a gripe, né, também, que hoje é considerada pela Organização Mundial da Saúde as piores doenças que mais matam atualmente. E as bactérias estão, a morte por
bacteremia, né, infecção generalizada causada por bactérias, é extremamente alta. Então, aqui do lado eu trouxe um exemplozinho do que seria essa mutação, né? Quando as bactérias estão conjugadas, quando elas estão fazendo aquele processo de troca de informações, onde cada uma envia para outra material genético de experiências que elas tiveram, né, com medicamentos e com outros micro-organismos, fungos, vírus, elas podem, a partir daí, daquela divisão, né, porque uma bactéria, quando ela faz divisão por cisciparidade, uma célula-mãe se divide em duas células filhas, dependendo de quais experiências essa bactéria teve, uma dessas pode sair uma bactéria extremamente mais resistente do que a outra, né? E é aí que a gente tem a bactéria mutante ou multiresistente, porque através dessa divisão, uma célula-mãe se divide em duas, a outra, que saiu multiresistente, tem dentro do material genético dela todas as informações que vai fazer com que ela não morra se ela for combatida, né, por alguns tipos de antibiótico. Ela tem proteção. Quais seriam a proteção, né? Como que uma bactéria se protege, né, de um antibiótico? A gente sabe que existe o sítio de ligação. Esse sítio de ligação, a maioria das vezes são proteínas, né, que se conectam, é como se fosse um imãzinho, o medicamento ele vai ser atraído por aquele tipo de proteína que tem na membrana daquela bactéria, porque ele foi desenvolvido justamente para isso, né, para ser atraído, é chave fechadura. Quando as bactérias são multiresistentes, isso são canais que a bactéria tem. Proteínas que fazem o transporte para dentro da bactéria. As bactérias multiresistentes, de uma certa forma, a ciência explica que ela tem alguma alteração na estrutura dela, porque essas bactérias não têm, elas fecham esses canais. O antibiótico não vai entrar ali. Ela não vai ter essa fechadura, chave fechadura. Então, o antibiótico bate ali e ele não faz efeito nenhum. Então, são mudanças na estrutura física, na membrana dessa bactéria que vai acontecer e algo funcional dela, tipo algumas bactérias têm mecanismos, né, que ao longo da vida vão produzindo substâncias que são protetoras, enzimas, né, substâncias que são a síntese de experiências que ela teve com outras bactérias, como eu já falei, e com os próprios antibióticos, ela vai desenvolvendo ali enzimas capazes de destruir substâncias que existem no antibiótico, né? A gente fala o anel beta-lactâmico, que a bactéria desenvolve, que é capaz de destruir a substância, ela desativa a substância do antibiótico. Então, são estas as principais funções que faz com que essa bactéria fique resistente, né? Outra é a aquisição do material genético que ela teve. Então, se ela teve contato com uma gram-negativa que já esteve presente numa UTI, por exemplo, que é o foco de maior desenvolvimento, né, de maior criação das bactérias multiresistentes, é a UTI, é a origem de tudo, né? Então, se na conjugação uma bactéria teve troca de material genético com uma outra que ficou resistente porque passou por essa UTI aí em algum momento, ela vai ter um material genético muito forte também. Então, são esses fatores, né, que naturalmente ocorrem com a bactéria para que ela fique uma bactéria mutante, tá? Os vírus também, aqui a gente está vendo um bacteriófago, né, o vírus inoculando para dentro da bactéria o seu material genético cheio de informações, cheio de informações de experiências que ele também teve,
e isso aqui vira uma célula super resistente. Então, como que acontece isso, né? Quando o antibiótico entra no corpo, o que que acontece? Então, aqui a gente tem um indivíduo que ele está com bactérias. Bactérias que não são resistentes, pode ser gram-negativa ou gram-positiva, mas que ele também contraiu uma cepazinha, mesmo que pequena, no meio disso tudo aqui tem uma bactéria que ela é resistente, né? O antibiótico vem, ele vai ser administrado, né? As outras bactérias que estão ali vão ser eliminadas, mas aquela resistente ali que já teve contato com esse antibiótico aqui em algum momento da vida dela e desenvolveu a sua proteção, desenvolveu as enzimas, o anel beta-lactâmico, ela fechou os canais, o antibiótico não consegue fazer chave fechadura, ligação, ela não vai morrer. Ela não vai morrer e aí ela vai se proliferar, ela vai se dividir, vai se multiplicar e aí que começam as infecções muito severas relacionadas às bactérias multiresistentes que levam a óbito mesmo, muito perigoso. Eu trouxe aqui para vocês as 3 bactérias mais perigosas consideradas pela Organização Mundial de Saúde, extremamente mortíferas, né? E extremamente resistente a muitos antibióticos, tá? Inclusive os carbamapenêmicos, que são hoje os antibióticos extremamente fortes. A gente tem aqui a número 1, a Cinetobacter baumannii. A gente tem o Pseudomonas aeruginosa e a gente tem as enterobactérias, né, do intestino. Então, quais são os riscos de se adquirir um tipo de bactéria desse aí? Primeiro, Professora, oi. Só desculpa interromper, pessoal. Eu estou até com um antibiograma aqui, que é para eu postar para você, que é da Pseudomonas aeruginosa, né? Eu tenho aqui, essa pessoa já está resistente a praticamente quase todos os medicamentos. Uhum. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho quais que elas já estão resistentes, tá bom? A gente vê no fim da aula, eu vou abrir e a gente tira todas as dúvidas. Então, quais são os riscos que uma pessoa que adquiriu esse tipo de micro-organismo corre? Primeiro, o risco de morte, né? Segundo, o risco de ser a pessoa que vai transmitir esse micro-organismo para outras pessoas, estando ela infectada ou colonizada. Se ela está infectada, ela está desenvolvendo naquele momento todas as reações causadas pelas bactérias, e se ela está apenas colonizada, ainda não desenvolveu algum sinal ou sintoma, mas ela sim está transmitindo para outros indivíduos. E isso, quando a gente fala na área hospitalar, na área que trabalha com pessoas, né, com seres humanos, é muito grave. Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente está carreando nas nossas mãos, né? Se você saiu de casa de manhã antes de ir para o trabalho, né, especialmente para vocês aí que trabalham em clínicas de estética, se vocês saíram de manhã e falaram assim, eu tenho um amigo que está hospitalizado, vou fazer uma visita e a visita lá na UTI é tal hora. Você vai fazer a visita. Você entrou, saiu, você teve permissão para ir ao lado do paciente, se você é familiar, né? A gente acaba tocando a mão nesse paciente, a gente acaba tendo contato naquele ambiente, tocando em algum lugar e sai dali e não faz o procedimento de lavagem das mãos, que é extremamente importante. Você vai para o seu centro de estética, para sua loja, enfim, você acaba transmitindo para outra pessoa, através da sua mão, aquela bactéria, né? Só que é muito mais comum ser adquirida dessa forma. Pacientes que estão em UTI, né?
que estão utilizando algum tipo de catéter venoso central, sondas entéricas, sondas urinárias, né? Algum procedimento invasivo relacionado à corrente sanguínea, né? É muito mais comum de adquirir. E pacientes também que estão em ventilação mecânica, no respirador. Então, a maior origem das bactérias multiresistentes é na UTI, né? Então, a gente tem aí as infecções que estão em qualquer lugar, né? Os micro-organismos patogênicos estão no ambiente, em qualquer lugar, está na tua mão, está no teu corpo, está no seu celular. As infecções comunitárias são aquelas que são adquiridas na comunidade, de transmissão livre de uma pessoa para outra. A gente não sabe quem está transmitindo, quem está pegando, é a troca ali, né? A gente tem a infecção hospitalar, que é aquela infecção que o indivíduo entrou ali sem nenhum tipo de infecção bacteriana ou de algum micro-organismo, mas ele adquiriu no hospital através de algum procedimento, alguma cirurgia, algum procedimento comum de hospitalização. Ele adquiriu ali. E as bactérias multiresistentes, o grande foco delas são as UTIs. Por quê? Porque é dentro da UTI que estão os antibióticos de maior espectro, vamos dizer assim, de última geração, os antibióticos que são liberados para pacientes graves, né? A manipulação desses antibióticos aqui dentro de forma errada é o que causa a proliferação e a resistência das bactérias, como está aqui hoje, né? Então, existem critérios muito rigorosos para a manipulação, administração, o controle desses antibióticos dentro de uma UTI, mas não vamos dizer que já foi tarde, né? A gente tem 10 bactérias que estão multiresistentes, 12 na verdade, mas ainda há tempo e isso não pode aumentar, né? Então, o controle de infecção hospitalar relacionado à UTI deve ser muito, muito, muito rigoroso, porque é lá que se origina as bactérias multiresistentes. E o futuro dos antibióticos depende só da gente, né? Esse é o slogan que a Organização Mundial de Saúde, junto com a Anvisa e junto com 29 autoridades do mundo inteiro, lançou para esta campanha, que é a preocupação mundial, né? O futuro dos antibióticos depende de todos nós. O controle dessas bactérias multiresistentes depende só das pessoas que estão no poder, das pessoas que estão na área científica de saúde, ou depende de todos nós? Como eu falei para vocês, né, não adianta inventar antibiótico potente se as pessoas continuarem fazendo uso abusivo indiscriminado. Não adianta ter inúmeros protocolos de Anvisa, de Organização Mundial de Saúde, se as pessoas, os médicos que prescrevem esse antibiótico, está fazendo de uma forma não dentro dos padrões ouro, né? Baseado em antibiograma, saber que de fato, né, qual é o micro-organismo que está naquele momento, e prescrever o antibiótico específico, né? E não a olho nu, sem saber o que está lhe dando, simplesmente por uma breve prescrição. Então, esta é uma questão que está sendo debatida na comunidade científica atualmente e que necessita, né, de uma solução urgente sobre os antibióticos. Como eu falei para vocês lá na frente, tem mais de 20 anos que foi inventado um antibiótico novo, né? Como ajudar a diminuir a resistência antimicrobiana? Eu vou falar com vocês sobre isso lá no último slide,
que é um trabalhinho que eu vou pedir para vocês, né? Para fixação do conteúdo principalmente, para conhecimento, pesquisa, mas também para nota que vocês necessitam. Então, se falando, né, num apanhado geral, como que a gente ajuda a diminuir a resistência microbiana? Nós, profissionais da saúde, e também os leigos, as pessoas que não entendem nem o que está sendo falado aqui agora, né? Tem pessoas que não sabem o que é uma bactéria, mas essas pessoas, elas precisam ser orientadas, precisa existir, de certa forma, uma mídia esclarecedora que de um jeito fácil, acessível, de bom entendimento, as pessoas precisam entender que elas não podem fazer o uso abusivo dessas substâncias. Então, primeiro, prescrever somente quando for realmente necessário, né? Prescrições desnecessárias acontecem até com infecção de garganta, né? Existem infecções de garganta que são virais, por exemplo, que a pessoa vai ter uma faringite, né? E essa faringite vai, de certa forma, inflamar a cavidade oral, a via nasal, e a faringe desse indivíduo, e pode simular uma infecção de garganta por bactéria. Mas o médico ele vai saber diferenciar o que é uma faringite, o que é uma laringite de uma infecção bacteriana. Mas a gente percebe que em alguns casos, né, e principalmente a pessoa leiga, que uma vez na vida ela teve uma infecção bacteriana de fato, né, teve pus, teve infecção bacteriana e o médico prescreveu aquele antibiótico e ela ficou curada, mas ela guardou o nome daquele medicamento. E aí, em outro momento, ela teve uma faringite, uma laringite, que doeu a garganta do mesmo jeito. Aí ela foi e achou que também, eu tenho um nomezinho, né? E vai lá e faz o uso desse medicamento. E é nesse momento aí que está errado, porque as laringites, as faringites não devem ser tratadas com antibiótico, né? Então, somente o médico pode dizer que tipo de medicamento você vai usar. Então, é muito complicado. Às vezes, até a pessoa que é da área da saúde, ela se julga esperta ao ponto de falar assim, eu estou achando que eu estou com isso, vou tomar esse medicamento. Até os próprios profissionais da área da saúde se automedicam demais. E isso é um grande erro, né? Não tome antibiótico se sobrou da última vez. É uma orientação muito séria, porque a gente vê acontecendo isso demais. A gente que tem contato com pacientes das unidades básicas de saúde, a gente vê caixa de antibiótico adoidado, né? Nas caixinhas de remédio das pessoas. Na própria família da gente, né? Na casa de avó, de tios, né? É um tio que prescreve isso para o filho, é a avó que fala, toma esse aqui e tal. As pessoas se automedicam e medicam as outras pessoas ainda, o que é pior, né? Antibiótico não cura gripe nem resfriado. Isso é uma coisa que eu acho que deve ser claro para muita gente, mas ainda assim, quando a pessoa começa a espirrar, tossir, começa um catarrinho de nada e tal, já quer entrar com aquele antibiótico. E a venda deve ser muito controlada. A gente sabe que, graças a Deus, de uns anos para cá, isso aconteceu, né? Que o antibiótico ele era vendido sem receita médica nenhuma. Hoje, algumas farmácias já não vendem de jeito nenhum, mas outras farmácias de bairro, de canto ali, né? Elas ainda não seguem rigorosamente essa determinação, porque não querem perder a venda, ou porque aquele profissional lá do balcão da farmácia tem 30 anos de farmácia e ele aprendeu, né? E ele acha que ele pode fazer isso. Isso é um grande erro.
Aqui eu trouxe para vocês cepa de uma bactéria que ela é multiresistente. Essa é uma bactéria produtora de beta-lactamase, que é a... Espera um pouquinho. Eu trouxe uma da Pseudomonas, que eu paguei o nome dela, mas eu tenho aqui. Deixa eu olhar para vocês. Eu tenho anotado aqui nas minhas informações qual informação se trata dessa aqui, né? Deixa eu pegar. Porque vocês vão perceber a quantidade de antibiótico que essa já está resistente. Por isso que eu estou fazendo questão de procurar aqui o nome para vocês. Espera aí. É a Klebsiella, tá? Essa aqui da imagem é a Klebsiella pneumoniae, extremamente agressiva, a Klebsiella, extremamente agressiva. Ela é produtora de beta-lactamase. Lembra que eu falei aquela enzima que ela é capaz de neutralizar o medicamento, o antibiótico? Então, ó, ela só está, hoje a Klebsiella só está sensível a ertapenem e a fosfomicina, né? Ela só está sensível a isso. Olha só, amoxicilina, clavulonato já está resistente. Ampicilina já era, cefuroxina, ciprofloxacino, cotrimoxaxol, gentamicina, nitrofurantoína e a norfloxacina já está. Isso aqui tudo é antibiótico muito forte, né? Já está resistente, é a Klebsiella, tá? Essa aqui é a Pseudomonas aeruginosa, que eu acho que foi a Isabel que falou comigo, né? Olha só, a sulfampicilina, cefalotina, amoxicilina com clavulonato, nossa, tetraciclina, oxacilina, ceftriaxona, olha a quantidade de antibióticos que a Pseudomonas aeruginosa está resistente. Então, isso é muito sério, isso é muito sério. A gente pega Pseudomonas brincando no hospital. A Pseudomonas, hoje, está relacionado com uma das maiores bactérias causadoras de infecção hospitalar, entendeu? E a Klebsiella também, mas a Pseudomonas, ela tem uma facilidade de transmissibilidade muito grande. Então, isso é assustador, né? Quando eu fiz uma aula um dia na minha pós-graduação, porque eu sou especialista em oncologia, a gente estudou muito microbiologia para prevenção, porque a gente precisa conhecer sobre os micro-organismos para lidar com o paciente oncológico e tudo mais. O professor da pós falou assim, eu sou fã das bactérias, cara, as bactérias ainda vão dominar o mundo. As pessoas se acham, né, as mais espertas, as pessoas, os cérebros mais, né, os cientistas e tal, e a bactéria, coitada, ela tem uma organela, umazinha só, imperceptível, ninguém nem enxerga a olho nu, e ela é capaz de fazer horrores. E olha a quantidade de medicamentos, isso é assustador, isso é assustador. Principalmente para a gente, para nós que somos profissionais de saúde, que estamos dentro do hospital, e a quantidade de doenças que nós estamos ali suscetíveis. Então, é bastante assustador. Eu trouxe aqui um exemplo de paciente reservatório e paciente que é um paciente de risco. Por exemplo, eu peguei essa aqui, Enterococcus, que é uma bactéria, né, uma daquelas 3 que eu mostrei para vocês, que são as mais perigosas, né, para exemplificar para vocês o que é um reservatório e o que é um paciente de risco, né. Reservatório são aqueles pacientes que são colonizados e infectados, quer dizer, reservatório é aquele paciente que teve contato com essa bactéria na UTI,
nos berçários, nas UTINs, né? Nas unidades de alta complexidade, por exemplo, unidades de queimados, onde a pele do paciente é completamente exposta, onde a gente tem um atendimento ali de alta complexidade, de antibióticos e tudo mais. Esses pacientes que passaram por esses locais aqui e se infectaram com enterococos, a gente chama de paciente reservatório. Os profissionais de saúde colonizados e infectados. Às vezes, os profissionais que trabalham ali dentro da UTI, eles são colonizados, não desenvolveram ainda nenhuma infecção, né? Mas eles estão transmitindo, eles podem transmitir, eles são colonizados. Grupos especiais, como pacientes que são da hemodiálise, paciente que tem grandes lesões de pele, lesões extensas de pele, feridas, né? Pacientes que fazem uso de drogas injetáveis e pacientes que têm diabetes mellitus, que a imunidade acaba ficando comprometida, e também o pH, né, desse paciente que tem diabetes mellitus, ele também fica comprometido, fazendo com que seja mais fácil ser colonizado e infectado. Os artigos de hospital também são reservatórios de bactérias. Então, se tem um paciente ali naquele box de UTI, por exemplo, se tem um bebê recém-nascido naquele berçário de UTIN, tudo que for utilizado com aquele paciente deve ser somente daquele paciente. Ele tem que ter uma caixinha, uma Tupperware grande ali, com tudo dele dentro, estetoscópio, termômetro, tudo que vai ser utilizado para o paciente é só para ele. E, infelizmente, a gente não vê muito isso acontecendo, e principalmente o estetoscópio dos profissionais de saúde, que colocam no pescoço o estetoscópio e vão avaliando um e outro, e outro, e outro, e vai passando de leito em leito, né? E não faz a antisepsia daquele instrumento. E dali da UTI, ele vai lá para a clínica médica, ou então, e vai passar a visita, vai auscultar um paciente que está lá sem ter nada, ele não é colonizado e nem é infectado, mas ele está fazendo essa transmissão direta e cruzada. A gente chama isso de infecção cruzada. Então, as infecções hospitalares são frequentes por conta dessa infecção cruzada, de reservatórios dos micro-organismos, que são esses elementos aqui, que tiveram contato com outras pessoas, né? E infelizmente, transmitem através do contato de mão, que não é lavada, ou do contato do uso de algum desses instrumentos contaminados. E quem é esse paciente de risco que vai ter a suscetibilidade de adquirir uma bactéria multiresistente? No caso, o exemplo aqui, o Enterococcus, né? Pacientes que fizeram uso de antimicrobianos de amplo espectro, quer dizer, um paciente que fez uso de um antibiótico muito potente, né, de amplo espectro, ele pega uma quantidade grande de bactérias e ele não fez o uso adequado, né, daquele antimicrobiano, seja no tempo, né, de 8 em 8, lembra que eu falei com vocês? Seja no tempo ou na quantidade de tempo, né, de horas de um comprimido para outro, de um medicamento para outro, ou nos dias, a redução de dias. Pacientes que estão numa longa permanência de internação hospitalar. São pacientes extremamente suscetíveis a bactérias multiresistentes. Pacientes que estão internados em UTI ou em unidades de queimados. Pacientes que têm infecção de alguma cirurgia, foi submetido a algum procedimento cirúrgico e esse procedimento
de certa forma, infeccionou ou por outro motivo, ou porque ele teve contato com algum profissional que transmitiu, através dessa infecção cruzada, esse micro-organismo para ele. Pacientes que ficam em leitos extremamente próximos um ao outro e principalmente infectados pelo MRSA, que vocês vão entender o que é. Pacientes que têm alguma doença de base, principalmente insuficiência renal, e pacientes que estão com algum procedimento de invasividade nele. Está com um catéter introduzido, catéter que eu falo é puncionado, né? Ou catéter periférico, que é no braço, ou catéter central, que já é no acesso central, ou ele está com sondas urinárias, né? Ou ele está com qualquer outro tipo de dispositivo que vai invadir um trato estéreo desse paciente, né? Agora, eu vou falar do MRSA para vocês, que é o Staphylococcus aureus, né? Que ele hoje também é um dos grandes, ou ela, né? Vamos falar a bactéria que hoje está presente, assim, é o grande terror, né? Embora ela não seja uma bactéria mortal, vamos dizer assim, mortal mesmo, ela já está resistente a meticilina, oxacilina, cefalosporinas, né? Os aminoglicosídeos, que são os principais antibióticos de mais potentes, né? Está extremamente relacionado à disseminação muito fácil, né? O pico epidêmico dessa bactéria é de difícil controle, porque ela se dissemina muito, muito, muito fácil. Então, ela é preocupante por conta disso. Agora, quando a gente fala de MRSA aqui, eu vou dizer outro exemplo para vocês, como eu disse lá na frente. Qual é o paciente que está suscetível a ter esse tipo de bactéria, que tem uma disseminação grande, né? Ela pode causar infecções em muitas pessoas ao mesmo tempo, e vamos dizer que seja perigoso por isso, pela alta transmissibilidade. Qual é o paciente de risco também, que pode ser infectado pelo MRSA? O que está no hospital há muito tempo, que faz uso indevido e de antibióticos, né, sem o critério adequado. Aquele paciente que está internado em UTI é a mesma coisa do outro, né, que tem infecção e os leitos muito próximos. O reservatório também é a mesma coisa que eu trouxe lá no de cima. Por que eu trouxe esses dois exemplos para vocês? De um que é extremamente perigoso, enterococcus, o de outro que é perigoso, né? Mas que é menos perigoso, vamos dizer assim, mas que causam surtos epidêmicos grandes e está sensível a muitos antibióticos. Porque a gente precisa entender que a grande questão aí da resistência bacteriana é, primeiro, o uso indiscriminado dos antibióticos, né? E segundo, a falta de cuidado dos pacientes que estão contaminados, a falta de cuidado dos profissionais de saúde que lidam com esse paciente na transmissão cruzada deste micro-organismo. Porque tudo está ali dentro de um ambiente. Se ele sai daquele ambiente para outro, ele fica completamente... as pessoas que estão em outro ambiente ficam completamente expostas a se contaminar por bactérias extremamente perigosas que são resistentes hoje a antibióticos, como eu falei com vocês, potentes. Então, eu vou mostrar aqui agora as 10 bactérias mais resistentes que a gente tem atualmente. Essa lista foi publicada em 2017 pela Organização Mundial de Saúde, tá? Que são as 10 bactérias mais perigosas atualmente e relacionado à resistência.
Primeiro, eu vou colocar de 10 para 1, né? O Streptococcus pyogenes. Ele é sensível hoje à penicilina, extremamente infectante. Mais de 700 milhões de pessoas no mundo já foi infectada, né, por os Streptococcus pyogenes, uma mortalidade de 25%, né? Ela pode desencadear uma série de infecções na pele, né? Então, está presente muito em feridas infectadas, ela pode desencadear infecção de garganta, alguns tipos de infecção de pele graves que podem evoluir até para úlceras profundas, cavitárias, né? Então, esses pacientes que têm a pele extremamente aberta, né? A pele não é íntegra, é um paciente de risco grande, muito grande, para Streptococcus pyogenes. E hoje ele é resistente à penicilina, né? Ao antibiótico que é utilizado aí em amplo espectro. O nono é a Neisseria gonorrhoeae, que é a bactéria causadora da gonorreia. Essa doença sexualmente transmissível, é uma infecção sexualmente transmissível, né? Que ela data de, né? É muito antiga a gonorreia. Tem relatos assim da Idade Média, né? Aqui eu trouxe para vocês como que é a morfologia dessa bactéria. Vocês já sabem que tem o pile ali, né? Que tem essas fímbrias, e essas fímbrias são responsáveis pela fixação, né? Então, essas fímbrias ali, quando ela anexa, ela se gruda numa célula, né? Ela não solta mais, ela fica ali aderida àquela célula, tornando aquela célula infectada. Então, esses peelings dessa Neisseria gonorrhoeae, nesta bactéria aqui, ela é ruim, por quê? Porque como ela fica muito fixada, é difícil do tratamento fazer um efeito, demora do tratamento fazer efeito, né? E a Neisseria, ela vem se tornando mutante ao longo de todos esses anos. Então, as abordagens médicas utilizadas para a Neisseria gonorrhoeae têm sido falência de tratamento, o paciente deixa de tomar ou não tem surtido efeito, né, necessário, e aquele paciente fica tendo recidivas desse micro-organismo e, o que é pior, vai contaminar, porque é uma doença sexualmente transmissível, vai, através do sexo, contaminar parceiros. Se é um parceiro, bem, aquele parceiro vai ter que ser tratado junto, mas pessoas que têm multiparceiros. Então, quem ela ficar em contato, ela vai contaminar. Então, assim, hoje é uma situação de saúde pública também, a disseminação da Neisseria gonorrhoeae no mundo, tá? A gente tem em 8º lugar o Mycobacterium tuberculosis. Hoje a tuberculose é um grande problema de saúde pública mundial, né? Ela esteve quase erradicada, muito controlada por um longo tempo, mas com esse movimento antivacinal, né, infelizmente a tuberculose voltou com tudo. Aqui na nossa região ela é incidente, né, tem muitas pessoas com tuberculose, né, e até na história, né, de povos antigos, como eu trouxe aqui para vocês, a Nefertiti, né, e o faraó, eles morreram, né, tem relatos que eles morreram no ano de 1333 antes de Cristo por tuberculose. Então é muito antigo esse micobactério e a sua resistência aumentou muito durante os anos 90 para cá. Primeiro, por conta da revolução antivacinal. Segundo, porque o tratamento da tuberculose ele é muito longo, ele é mais de 1 ano em uso de antibióticos. Então, e são comprimidos, né, grandes, assim, que causam reações adversas,
que causam uma secura na boca, boca amarga. Então, a pessoa que geralmente tem a tuberculose começa a fazer o tratamento, se não tiver extremamente acompanhada pelo profissional de saúde, né? E ele muito ciente de que tem que tomar aquele comprimido até completar o ciclo, né? Que são 12 meses. E se ele não completar esse ciclo de 12 meses, ele vai deixar aquela bactéria resistente. A gente considera como falência de tratamento, ele tem que iniciar um novo protocolo, e é assim que a tuberculose hoje está uma das principais causas de morte relacionada à resistência bacteriana, né? Principalmente em pessoas que são imunossuprimidas. Por exemplo, o paciente de HIV. O paciente de HIV, vocês sabem, né? Já ouviram falar. Ele não vai morrer de HIV, ele vai morrer de alguma outra doença. E hoje a doença que mais mata os pacientes com HIV é a tuberculose, infelizmente. No sétimo lugar, a gente tem a Acinetobacter baumannii, né? Que é uma bactéria também muito, muito perigosa. Ela causa pneumonia, meningite, infecções urinárias severas, infecções urinárias que podem levar o paciente a complicações severas, né? Essa bactéria, especificamente, ela está entre uma das três que eu mostrei para vocês, né? Que a OMS considera as mais perigosas, né? Especificamente a Acinetobacter baumannii, ela pode viver num ambiente durante muito, muito, muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Então, quando a gente fala de protocolos que vão fazer com que a gente diminua a resistência bacteriana e também a transmissibilidade desses micro-organismos, isso envolve a forma de higienização completamente. A gente sabe que a higienização, tanto das mãos quanto do ambiente, já diminui muito a carga bacteriana e a transmissibilidade, né, desse micro-organismo ali, que causa meningite, pneumonias e infecções urinárias. Hoje, as ITUs, infecções do trato urinário, estão em primeiro lugar nas infecções hospitalares. A gente tem também, em sexto lugar, a Escherichia coli, né? Que ela, quando ela está no intestino da gente, vive lá bonitinha, paradinha no intestino da gente. Mas quando ela ganha outros órgãos, quando ela migra de alguma forma do intestino para outros órgãos, ela pode causar meningite, infecções severas, infecção urinária, e ela também tem apresentado alta resistência aos antibióticos de uso, né? Então, a Escherichia coli. A gente tem agora a Klebsiella, que foi aquele quadrozinho que eu mostrei para vocês, o vermelho. Lembra? A Klebsiella está relacionada a infecções muito, muito frequentes em pacientes que estão dentro de um hospital, né? Os pacientes internados em UTI, aqueles pacientes que ficam internados por semanas e até meses, pacientes que ficam ligados a aparelhos, né? É muito manipulado pelos profissionais da saúde, chega um nutricionista, chega um enfermeiro, chega um médico, chega um fisioterapeuta, ele é muito manipulado por muita mão, né? Então, ele é um paciente com risco grande, grande, grande de ir a óbito, porque as cepas, né, estão resistentes também, a cepa da Klebsiella pneumoniae, que causa pneumonias severas. O Clostridium está em quarto lugar. O Clostridium difficile, né? Que também é uma superbactéria. E quando a gente fala que ela é uma bactéria pan-resistente, né? Quando a gente fala pandemia, está no mundo inteiro. Então, ela é pan-resistente. Por quê? O Clostridium difficile está presente na maioria
está presente, vamos dizer que em todos os hospitais do mundo inteiro, Causa diarreia infecciosa, complicações do intestino grosso, né? É uma bactéria que causa uma enterite infecciosa muito séria. E essas enterites, por conta da desidratação, né, elas têm um alto índice de mortalidade, né? Então, outra coisa que o Clostridium apresenta é uma toxicidade muito alta relacionado a outros organismos. Então, aqui, ó, produz 20 vezes mais toxinas do que outras bactérias que são resistentes a vários medicamentos. Então, o Clostridium é uma bactéria pan-resistente. A gente tem agora a Pseudomonas aeruginosa, a língua deu uma trava agora, né, gente? Então, ela tem uma mutação genética muito rápida, né? E está resistente a um catatal, uma lista, foi aquela que eu mostrei para vocês, uma lista imensa de antibióticos. E ela é uma bactéria oportunista. O que é isso? Ela vai estar presente, adora estar presente em pacientes que têm doenças de base, são pacientes fracos, com sistema imunológico indefeso, né? Então, essa bactéria Pseudomonas vai fazer a festa, né? Então, desenvolveu essa resistência assim tão rápida porque ela tem o processo de multiplicação da bactéria é muito rápida. Às vezes a pessoa, como a colega disse, né, tem recidivas dessa infecção porque às vezes a própria pessoa transmitiu para algum lugar nesse contato, né, daqui para ali, ela mesmo se reinfecta ou ela está fazendo essa reinfecção por conta do ambiente que está trabalhando, não sei. Depois a gente vai estudar o caso da pessoa aí. Em segundo lugar, a gente tem a Burkholderia cepacia, que ela está presente na cebola quando apodrece. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Cebola desenvolve uma bactéria e tal, e é verdade. Ela é responsável, ela está presente quando a cebola apodrece, né? Então, se você pega uma cebola, corta a metade, deixa ela na geladeira por algum tempo, e a gente sabe que o ambiente da geladeira não congela, ele mantém uma temperatura, mas não é aquela temperatura que a bactéria vai morrer, porque a gente entendeu que a bactéria ela morre abaixo de 0 e acima de 70 a 80 graus, né? Então, a nossa geladeira ela não tem essa temperatura. Então, ela pode sim ficar ali, né, sobreviver, e quando esse indivíduo ingerir de alguma forma, essa cebola for utilizada em algum alimento e se for ingerida, ela pode ser muito séria, causar problemas assim muito ruins, né, nessa pessoa. E, inclusive, algumas condições pulmonares com lesões do parênquima pulmonar, tipo fibrose do pulmão. Então, a gente sabe que ela já está com resistência e a gente já sabe que não devemos utilizar, manter este hábito, né, de alimento. O ideal é assim, você pegou um alimento para ser utilizado, ele descongelou, você tem uma noção de que é possível, dentro da sua geladeira, desenvolver as bactérias, ou você consome completamente aquele alimento, né? Ou o restante você coloca no freezer para congelar. Dentro da geladeira é complicado, né? O Staphylococcus aureus, como eu já falei para vocês, é a bactéria resistente a muitos tipos de antibióticos já, né, como a oxacilina, betalactâmicos, que são aqueles medicamentos que vão combater aquela bactéria que tem o anel beta-lactamase, já está resistente também, a meticilina, as cefalosporinas,
que são os antibióticos aí de última geração. Na década de 60, já existia resistência bacteriana do Staphylococcus, né? Então, imagina agora. Então, eu não sei se vocês lembram, eu coloquei aqui para vocês o neto do Lula, né? O neto do Lula, ele faleceu, né? Porque ele foi acometido pelo Staphylococcus aureus, né? Então, ele foi infectado e horas depois, né, ele desenvolveu uma infecção generalizada, sepse, e ele foi a óbito, né? Foi por causa do Staphylococcus aureus, que causa meningite e pneumonia, tá? Agora aqui eu trouxe para vocês a lista que a OMS divulgou, como eu falei, né? Eu trouxe aqui as 10 e as peculiaridades, e eu trouxe a lista inteira, né, dos agentes patogênicos que a OMS caracteriza como prioritários, né, para a gente entender se está numa forma crítica de prioridade alta, prioridade média ou prioridade baixa. Então, na prioridade crítica, a gente tem aqui, ó, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas e Enterobacteriase, que são aquelas enterobactos que eu falei para vocês. Então, estas já estão resistentes a carbapenema, que são um antibiótico muito, muito forte, tá? De prioridade alta, né? Na verdade, se a gente for pensar bem, todos esses aqui são bem complicados mesmo. De prioridade alta, Enterococcus Enterococcus faecium, né, resistente à vancomicina, que o meu óculos está meio embaçado. Staphylococcus aureus, né, também resistente a, entre outros, a vancomicina. Helicobacter pylori, aquela bactéria do estômago, resistente à claritromicina. A Campylobacter, resistente à fluoroquinona. Salmonella, Neisseria gonorreia. Então, essas aqui são de alta prioridade. Também são bactérias extremamente agressivas. De média prioridade. Então, aqui não tem baixa prioridade, vocês entenderam, né? É média, alta e crítica. Então, a de média, Streptococcus pneumoniae, né? Ela já está sensível à penicilina, aos antibióticos que são derivados da penicilina. O Haemophilus influenza, que é resistente à ampicilina. E a Shigella, que está a Shigella de gastroenterite e tudo mais, resistente a fluoroquinolonas. Então, essa é a lista da OMS dos agentes patogênicos mais perigosos que a gente tem atualmente. Agora, antes de abrir para vocês, eu vou passar para vocês um trabalhinho que eu vou colocar aqui, depois eu lanço lá no grupo, o que é para vocês realizarem valendo 200 pontos. Eu vou colocar valendo 400 pontos, tá? Vocês viram que eu mandei aí no grupo um artigo científico, né, sobre a resistência bacteriana, né? Eu gostaria que vocês lessem este artigo científico para ter um embasamento e eu gostaria que vocês fizessem um relatório sobre o que tem de mais atualizado, né? Entra no site do Ministério da Saúde, procura, pesquisa. Isso é uma forma também de vocês conhecerem os sites, por exemplo, da Anvisa, né, da Organização Mundial da Saúde. Esse artigo que eu mandei para vocês é da Organização Mundial da Saúde, né? São as diretrizes. Então, eu quero que vocês leiam, façam essa pesquisa, porque para a gente, né, nós aqui, vocês, futuro profissional de saúde, a gente tem que ser um meio de informação, de educação continuada para os leigos e também para os próprios profissionais de saúde que estão suscetíveis a serem infectados e também suscetíveis a realizarem condutas não tão corretas como deveriam ser, né? Então, a pergunta que vocês vão responder para mim neste relatório. O que podemos fazer
para evitar a resistência bacteriana, contra a resistência bacteriana, né? Este é o grande desafio atualmente da saúde pública. O que fazer para combater a resistência bacteriana? Eu vou abrir agora para vocês, tá? Para a gente conversar, bater um papo. A Isabel Cristina, tirar as dúvidas, Isabel. Não, é porque assim, essa pseudomonas aí, ela é bem braba, viu? Muito. Como eu tinha te perguntado aquele dia, né? Você viu? Aham. Aí eu vi essa relação que você colocou aí, mas essa relação que você colocou aí é tipo assim, como é que se diz? Já é uma coisa assim finalizada, essa bactéria ela tá resistente a todos esses medicamentos aí que você colocou, é isso? Está, sim. Está resistente. Tá. É porque, tipo assim, eu tô com um Ele antibiograma. lá é um antibiograma também. Uhum. Entendeu? Ah, tá. Eu já entendi. Mas aquilo ali é de uma pessoa que está resistente, não é isso? Exatamente. Ah, tá. Era isso que eu Exatamente. queria. A minha dúvida estava aí, né? Porque eu estou aqui com o antibiograma na mão também, que a pessoa já está resistente a quase tudo. Muito. Só está sensível a. Só está sensível a só a imipnem, que é uma injetável, no caso, né? Só medicamento hospitalar mesmo. Ela só pode tomar medicamento hospitalar, venoso. Sim. E o resto está tudo sensível também. Igual você colocou ciprofloxacino, amoxicilino clavonato, todos esses, né? É muito preocupante, né, Isabel? Tipo assim, essa pessoa tem ela tem uma úlcera aberta na perna. E aquilo quando vai para sarar, mas não sara. Já tem 27 anos que essa pessoa tem esse problema. Entendi. Então, o ideal, o correto a gente sabe que aquela ferida, né, é uma lesão aberta, exposta, ela está colonizada e infectada. O ideal é que a pessoa faça uma coleta daquele material, daquele tecido da ferida e mande para fazer a cultura de bactérias, ver quais são os micro-organismos que estão ali presentes, para entrar com o medicamento exato e ideal, para que de fato são sensíveis, né? E o indivíduo, ele é diferente de um para o outro. Você viu aí através do antibiograma. Oi? Uhum. Entendeu? Então, o tratamento ideal é esse, que seja feito a coleta do material para ver qual micro-organismo que está ali, a qual substância ele está sensível e qual substância ele está resistente, para que o tratamento seja alvo, né, terápico de verdade. Porque senão, se começarem a utilizar pomadas de antibióticos... Tira mais uma dúvida aqui. Pode falar.